Bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância dos processos microbiológicos no solo na sustentabilidade e produtividade dos sistemas agroecológicos. A ideia dessa aula é fechar a disciplina, fechar todos os conceitos que a gente conversou ao longo do semestre e propor uma integração dos conhecimentos, né, para realmente a gente consiga ver como que os micro-organismos do solo contribuem para os sistemas agroecológicos de produção. Então, nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós discutimos, mas colocando, né, dentro dessa recapitulação, colocando ela na perspectiva dos sistemas agroecológicos e para a gente finalizar e integrar tudo aquilo que a gente discutiu. Bom, nós começamos falando do sistema solo e essa imagem ela é bastante interessante porque ela mostra a interação espacial dos componentes vivos e inertes do solo e fica claro para a gente que tem uma relação muito estreita daquilo que acontece no solo. A característica do solo, ela depende não só dos seus constituintes físicos, mas também, né, dos seus constituintes minerais, né, daquilo que se tem de atmosfera do solo, mas também, né, principalmente do componente biológico. O componente biológico ele vai alterar e trazer modificações para para todos esses elementos e por isso que ele é tão importante. Então, quando a gente considera os sistemas agroecológicos, né, a gente tem muitas práticas que são próprias, né, quando a gente fala do sistema em si, né, quando a gente fala dos sistemas que são concebidos nesse contexto, que envolvem, né, que envolve a redução do adubo solúvel, a redução do revolvimento do solo, o aumento da diversidade de espécies, o manejo adequado das espécies espontâneas, a adubação verde, a não utilização de agrotóxicos, a rotação de cultura e o aporte constante de carbono, tudo isso vai contribuir de alguma forma para a sustentabilidade e otimização da utilização dos recursos naturais. Mas como? De que forma? Quem faz a ligação? Quais são os elementos que fazem a ligação dessas práticas com a sustentabilidade dos agroecossistemas? Quais são os elementos que fazem essa ponte entre práticas conservacionistas e práticas relacionadas à sustentabilidade com com aquilo que a gente espera e aquilo que a gente tem de fato dos sistemas agroecológicos. Então, quando a gente olha tudo isso, né, a gente percebe que o sistema ele passa, né, para o sistema funcionar, né, de maneira sustentável e com otimização dos recursos naturais, nós vamos precisar manter ou melhorar as características do solo, nós vamos precisar, obviamente, da reciclagem de nutrientes, nós vamos precisar reduzir a incidência de doenças, nós vamos precisar promover o crescimento vegetal e todas essas ações são ações realizadas por micro-organismos. E a partir de agora a gente fala um pouco de como os micro-organismos e como essas práticas elas reverberam no mundo microbiano. Né? A primeira prática que nós vamos falar é uma prática que a gente falou logo no início, né, que é o aporte de carbono. O aporte de carbono ele não tem necessariamente um limite, né? O carbono que é depositado no solo, ele tem uma característica, ainda mais quando a gente fala de ambientes tropicais, ele se tende a ter uma degradação e uma decomposição muito veloz, né? E dentre os componentes que fazem parte, né, da qualidade biológica do solo, alguns deles a gente pode classificar como quanto maior, melhor. Né? E no caso do aporte de carbono, a gente entra nesse conceito. Raramente você vai ter um aporte de carbono que vai atrapalhar em ambientes naturais ou em ambientes agrícolas, que vai atrapalhar o solo. Pelo contrário, né? O que a gente observa é que a disponibilização de carbono aumenta a energia disponível para a biomassa microbiana e, consequentemente, a atividade dos micro-organismos. Nesse caso, quando a gente fala, né, da, é, do aumento da quantidade de micro-organismos e do aporte de carbono, nós estamos considerando que o solo ele não é só um suporte que vai segurar a planta e onde nós vamos colocar eventualmente um pouquinho de material químico para fazer a planta crescer. Na verdade, o solo ele passa a apresentar funções, né, que são importantes tanto para o crescimento da planta quanto para a sustentabilidade do ecossistema. E todo esse processo depende da disponibilização de carbono, porque a disponibilização de carbono é que vai determinar a existência em maior ou menor grau da microbiota do solo, né? da biomassa microbiana. Então esse é um fator muito importante. Então a primeira coisa que a gente tem que tratar é a importância do aporte de carbono para manter os micro-organismos. A gente viu que existe uma relação direta entre presença de carbono no solo e micro-organismos.
desde que tenha carbono, tem micro-organismo. Não tem carbono, a contagem de micro-organismo reduz muito, porque o carbono é o principal elemento limitante da vida microbiana no solo. Seguindo essa ideia, a gente chega para a ação de umificação, né? A umificação é muitíssimo importante. A umificação é né, a manutenção da matéria orgânica estabilizada no solo, né? E a gente conversou um pouco sobre esse processo de umificação, que durante a decomposição dos resíduos orgânicos restam os compostos de decomposição mais difíceis, né? Ricos em compostos fenólicos, lignina, que vão sofrer reações de condensação e outras transformações químicas para a formação do humus. Mas qual que é a importância desse humus? Qual que é a importância da umificação? Na verdade, várias práticas que têm sido adotadas nos últimos anos, né, na agricultura convencional, como por exemplo a cultura no limpo e a queimada, eles levam à redução da umificação e oxidação da matéria orgânica, né? O revolvimento intensivo do solo também contribui para a oxidação microbiana do humus, né? E o humus ele tem um papel fundamental porque ele é uma fonte de carbono para o micro-organismo. Ele aumenta a CTC, ou seja, a capacidade de troca catiônica do solo. Tem solo que tem 80% da sua capacidade de troca de cátions oriunda, né, da matéria orgânica. Ele aumenta a retenção de água, ele apresenta um efeito tampão com relação ao pH e ele reduz a densidade de partícula e a compactação do solo. Nesse contexto, isso a gente está falando de maneira geral, né? Mas vamos dar uma olhada no nosso tipo de solo, né, que é um solo extremamente intemperizado, né, para os solos é, é, que são bastante típicos do Brasil, né, que são solos tropicais intemperizados, que eles não têm fonte de carbono e energia quase nenhuma, justamente pela alta temperatura e alta oxidação. Eles têm baixíssima CTC porque são argilas altamente intemperizadas e com isso ele tem baixa retenção de água, ele tem baixo pH, ele é pobre em nutrientes e ele tem um espaço poroso, né, pequeno e alta compactação, alta densidade de partículas, né, alta densidade de partículas e não compactação, me desculpe. Então essas são todas as características que são negativas dos solos intemperizados. E o que a matéria orgânica do solo faz e por que ela é tão importante nos solos tropicais? Porque ela vem justamente complementar essas características. Então, ele disponibiliza o carbono lentamente, né, para os micro-organismos e é um suprimento lento e constante de carbono para o crescimento microbiano. Ele aumenta a CTC do solo, ele aumenta a retenção de água, ele apresenta um efeito tampão de pH, ele apresenta um suprimento lento mais constante de nutrientes e ele diminui, né, a densidade de partícula e aumenta o espaço poroso do solo, né, facilitando o crescimento de raiz, facilitando o crescimento dos micro-organismos, facilitando a exploração dos recursos que o solo apresenta. Então, a matéria orgânica ela tem um papel fundamental, né, na manutenção. Matéria orgânica, quando eu falo, a matéria orgânica estabilizada do humus, né, ele tem um papel fundamental na produtividade, né, e na qualidade dos solos tropicais. Seguindo a nossa ideia aqui, né, seguindo o nosso mapa, a gente vê uma outra importância né, da matéria orgânica do solo, que é justamente a importância relacionada com a mineralização e imobilização. Nós falamos bastante de mineralização e imobilização, e a mineralização é importante porque sempre que a gente fala de adubo orgânico, ou quando a gente fala de fontes alternativas de nutrientes, nós dependemos do processo de mineralização que vai retornar os nutrientes na sua forma mineral para o solo, e esse nutriente mineral vai poder dar sustentação ao ecossistema. A grande questão que a gente fica é que a mineralização a gente pode classificar como a transformação do nutriente da sua forma orgânica na sua forma inorgânica, né? E o processo de mineralização ele acontece como resultado, na verdade, da utilização da matéria orgânica do solo como energia pelos micro-organismos. E aí a gente fica numa situação bastante interessante, que é avaliar a importância e a relevância desse tipo de mineralização. A gente tem a mineralização que acontece de maneira imediata, né, que é, por exemplo, a mineralização que acontece quando nós temos a queima, né, a oxidação mais rápida que a gente existe, e a disponibilização e a mineralização mais rápida que existe, vem justamente da combustão, a queima da matéria orgânica, ela disponibiliza os nutrientes imediatamente. No entanto, a mineralização microbiana ela vai disponibilizando esse nutriente
aos poucos, né? Mas o que é melhor, a decomposição microbiana ou uma decomposição que seja mais rápida e que entregue para o solo todos os nutrientes de uma vez só? Para a gente entender melhor esse processo, de como os micro-organismos são importantes para a mineralização e quais são os prejuízos em ambos os lados, a gente sabe que, de um lado, a gente tem a demanda da planta, que precisa ser atendido na hora que a planta mais precisa, na sua etapa de crescimento mais necessária. Mas, por outro lado, a gente tem também, né, o fato de que se o nutriente vem em excesso, a gente tem alguns problemas. Então, quando a gente olha essa figura, a gente chega na seguinte conclusão, né? A presença de nutriente disponível no solo, ela é importante porque é justamente esse nutriente que vai ser absorvido pela raiz da planta, mas também, né, essa mineralização ela pode representar uma bomba em todo o sistema. Por que ele representa a bomba de todo o sistema? Porque enquanto a gente tem a via de absorção pela planta ou de imobilização, reimobilização pela biomassa microbiana, nós temos também, para os nutrientes que estão disponíveis na solução do solo, para os nutrientes que foram mineralizados, há várias vias de perda, como a volatilização, né, a lixiviação e a adsorção dos óxidos de ferro e alumínio, né, que são muito comuns e que têm impacto muito importante, né, para a maioria dos nutrientes e que podem significar quantidades de perda tão grandes que vão inviabilizar a atividade agrícola. Então, quando a gente olha os micro-organismos e a perda de nutriente e a mineralização, o micro-organismo ele tem uma limitação, que é a limitação de, por vezes, não oferecer para a planta todo o nutriente que ela precisa no momento que ela precisa, né? Por outro lado, quando a gente olha o ecossistema como um todo e a figura como um todo, a disponibilização de todo o nutriente de uma única vez, ela é deletéria porque nós vamos perder esse nutriente do sistema. Esse nutriente ele vai ser enviado para fora do sistema e vai ser retirado ali da região de absorção das raízes, né, de todas as plantas do ecossistema e não vão justamente dar suporte ao crescimento daquele local. Então, entre as duas coisas, eu entendo que é mais interessante ter a biomassa microbiana com uma grande quantidade de nutrientes, né? Quando a gente olha a biomassa microbiana, ela é capaz de acumular uma grande quantidade de nutrientes. Muitas vezes ela armazena, a biomassa microbiana armazena nas suas células uma quantidade de nutrientes muito maior do que aquilo que a planta precisa. A grande questão é que ele nem sempre vai estar disponível na hora que ela precisa, mas vai estar disponível e o nutriente permanece no sistema e isso é mais significativo quando a gente fala de sustentabilidade e de perenidade dos sistemas. Bom, nós falamos um pouco aqui, né, começamos falando da importância do aporte de carbono, do solo como sendo não só um suporte, mas sendo importante para realizar atividades que vão beneficiar a planta e o ecossistema. Falamos a respeito de umificação, falamos a respeito de mineralização, né? A gente não pode perder de vista as associações biológicas. Eu vou falar de duas associações rapidamente aqui. A primeira associação são as associações micorrízicas, que auxiliam a planta na absorção de água e nutriente. Ela é capaz de absorver o nutriente da sua forma orgânica, mas também da sua forma inorgânica. Além disso, né, a associação das plantas com o fungo, elas contribuem, a gente já viu esse slide antes, né, ela contribui muito para a estrutura do solo e para evitar a perda do solo em momentos de grande ameaça do solo, né, ou em momentos ou protege o solo de eventos de lixiviação, de eventos de erosão, né, mas as micorrizas elas são ameaçadas também pelos sistemas convencionais. Então, os sistemas agroecológicos eles tendem a favorecer a atuação das micorrizas, né? Não é raro a gente escutar que a micorriza contribui muito pouco para os sistemas. Quando a gente considera a agricultura convencional, quando a gente considera a agricultura agroecológica, as práticas de manejo como a redução do revolvimento, o manejo adequado das plantas espontâneas e das plantas de cobertura, a rotação de culturas, né, e a manutenção de níveis adequados de fósforo e dos outros nutrientes, eles vão ter um efeito na micorrização, que é o efeito de manutenção da rede de hifas e aumento da quantidade de esporos, a manutenção e propagação, né, do inóculo fúngico por meio das plantas de cobertura e das plantas espontâneas, né, a rotação de culturas sempre considerando culturas que são capazes de multiplicar o inóculo fúngico, né? Fica atenção principalmente para as brássicas, né?
que tem uma associação muito restrita, reduzida ou mesmo ausente. Então, essa rotação com brásicas, a rotação após as brásicas, ela é sempre interessante. Uma planta que tem uma raiz fasciculada, uma planta que possa multiplicar o inóculo fúngico para justamente melhorar a qualidade daquele solo. E com relação aos adubos, né, os adubos minerais, eles tendem a suprir a planta com todo o nutriente que ela precisa de uma única vez, o que é bom para o crescimento, o que é ruim para as micorrizas e ruim para o ambiente, né, porque gera lixiviação, gera eutrofização de águas, gera gasto de energia e gasto de nutrientes. Então a manutenção dos níveis adequados de nutrientes ela é importante para não causar a exclusão das micorrizas pelas plantas. Né? Um outro tipo de associação bastante importante são as associações com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? E como que o produtor agroecológico pode se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio? Ele pode se beneficiar utilizando o cultivo de leguminosas. Né? Muitas leguminosas são importantes para cultivo, né? Ele pode utilizar essas leguminosas em rotação de cultura, ele pode utilizar essas leguminosas em adubação verde e em consórcio. Né? O que o Brasil ganha com os fertilizantes nitrogenados com a soja, na verdade, pode ser trazido para os sistemas agroecológicos. E quando a gente observa essa tabela aqui, que a gente mostrou em outros momentos, né, com o potencial de fixação biológica, a gente percebe que existem espécies que são largamente utilizadas em sistemas agroecológicos, ou como plantas de cobertura, ou como plantas de adubação verde, que apresentam uma capacidade de fixação de nitrogênio por hectare por ano, que ela é muito significativa e pode trazer muitos benefícios para as culturas. Né? Uma outra forma de se beneficiar dos sistemas agroecológicos dentro do contexto dos micro-organismos do solo é que o aumento da diversidade de culturas ela estimula antagonista, né, que já estão presentes no solo. Né? Então, sempre que a gente falar de sistema agroecológico, nós estamos falando de sistemas que são diversificados e sistemas que apresentam a capacidade de suportar uma grande quantidade de organismos que vão ter, né, pela sua própria diversidade e redundância funcional, a capacidade de controlar e suprimir doenças. Né? Além do que a gente vai ter nesses ambientes diversificados micro-organismos promotores do crescimento, que podem, por exemplo, além de todos esses benefícios nutricionais e da proteção contra doenças de planta ou contra espécies invasoras ou contra pragas, ele pode ainda trazer toda a questão, né, dos hormônios vegetais e dos micro-organismos rizosféricos promotores do crescimento que vão auxiliar no crescimento das plantas. Então, para fazer um fechamento disso tudo, né, para fazer para a gente tentar mostrar ao máximo todas essas inter-relações, né, a gente começa aqui falando dos sistemas agroecológicos, que inclui como prática aqui, né, a adubação, o aporte de adubação orgânica, o aporte de carbono, a rotação de cultura, a redução do revolvimento, a diversidade de espécies, a não utilização de agrotóxico e a adubação verde. Né? Todos esses sistemas agroecológicos, todas essas práticas agroecológicas, elas têm um efeito direto nos grupos microbianos. E aí nós não estamos falando de espécies, nós estamos falando de grupos, nós estamos falando de características microbianas, como o efeito direto na biomassa, né? O aporte de carbono tem um efeito direto na biomassa, a rotação de cultura ele tem efeito direto na biomassa microbiana, né? A não utilização de agrotóxicos ele tem efeito direto na biomassa microbiana. Né? Então a biomassa microbiana de uma maneira geral vai ser aumentada, a população de saprófitas, né, que são os organismos decompositores, vai ser aumentada, as micorrizas e os rizóbios vão ser beneficiados, os micro-organismos antagonistas vão ser beneficiados, assim como os micro-organismos promotores do crescimento também vão ser beneficiados por todas essas práticas. Né? Cada uma dessas práticas, ou cada um desses grupos, né, microbianos, ele vai apresentar uma função no solo. Né? E essa função no solo ela vai estar muito clara quando a gente fala da biomassa microbiana, dos saprófitas, das micorrizas, do rizóbio, dos antagônicos, dos promotores do crescimento. Né? Eles vão atuar diretamente, né, no incremento da fixação biológica de nitrogênio, no aumento da umificação, né, na produção de fatores de crescimento, no aumento da fertilidade do solo e ciclagem de nutrientes, na sanidade da cultura e na estrutura do solo. Então, todas essas funções juntas, né, elas vão contribuir
para a produtividade e sustentabilidade dos sistemas agroecológicos, né, que são justamente chave, né, em tudo aquilo que a gente vem discutindo. Bom, a gente finaliza aqui essa aula, né, e também essa disciplina, agradecendo a atenção de todos vocês, né, e deixando claro que a gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas que forem pertinentes. Acho que a mensagem mais importante dessa aula de hoje é justamente a inter-relação, né, entre aquilo que aquilo que a gente tem de prática agroecológica, de prática orgânica, de prática de agricultura sustentável com a microbiota do solo e como isso interfere, como isso redunda em benefícios para as plantas e para o ambiente. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Tenho certeza que vocês vão entender os sistemas agroecológicos a partir de agora com um pouco mais de profundidade também, percebendo a importância de se considerar os micro-organismos do solo sempre que a gente fala de sustentabilidade, produtividade e qualidade ambiental. Bom, fica um forte abraço a todos, um agradecimento a todos pela atenção e nos vemos em breve. Até mais.